Boa noite, amigos, amigas, tudo bem? Mais um papo de marceneiro. Esse papo de marceneiro, que eu vou falar nele, não tem a pretensão de falar como se eu fosse um professor desse tema. O tema de hoje é equipamento de proteção individual, segurança na atividade de marcenaria. Eu tenho me preocupado com isso, eu tenho recebido algumas dicas, sugestões e até críticas. Hoje mesmo eu respondi uma crítica de um amigo, não estou lembrado do nome, mas no sentido de algum tipo de cuidado que se deve ter na operação de alguma máquina. Então eu falei, eu vou juntar tudo que eu tenho de EPI aqui em casa, de equipamento de proteção individual, e modestamente passar para os meus amigos algumas recomendações básicas no uso das máquinas de marcenaria. Por exemplo, no uso de serra, qualquer serra, serra circular, serra de meia esquadra, circular de mão, serra de fita. Eu aprendi uma coisa e tem sentido, que é não usar roupa larga e nem de manga. Já usei, gente, vocês vão ver vídeo aí que eu já usei. Roupa de manga ou roupa larga, até boné, um boné que tem uma aba, aquele boné de sol que tem uma aba, dependendo do movimento que você fizer perto da serra, de outras máquinas também, essa peça pode pegar, grudar, né, na serra ou na ponta de uma broca de furadeira, ou enrolar numa madeira mais crespa, que estiver rolando no torno, na tupi, em qualquer. Se você encostar uma roupa, né, de tecido numa ferramenta dessa que esteja girando, elétrica, ligada, a probabilidade de acidente é grande, tá? E o acidente pode ser grave, até fatal. Então tomem muito cuidado, aprendam também essa dica que eu aprendi com o tempo, de não usar roupa muito larga para manusear equipamento elétrico, principalmente de serra, que é o equipamento que eu considero mais perigoso de todos, tá? Então, só para vocês verem o efeito que dá, né, de um equipamento cortante numa roupa, eu não vou testar em mim, é lógico que eu não sou maluco, mas vocês verem esse movimento aqui, ó, você encosta aqui, olha o que faz, ó. Entenderam? Imaginem isso, uma roupa dessa presa no seu corpo, você, por um descuido qualquer, com esse equipamento ligado, chega perto do seu corpo, isso encosta, enrola, e se for uma ferramenta que tenha base, uma máquina que tenha base, igual o serra circular de bancada, qualquer outra máquina de bancada que seja pesada, e você não conseguir a tempo, dependendo do solavanco que você tomar, você esticar a mão ou desligar e não tiver ninguém perto. No meu caso, por exemplo, eu trabalho sozinho aqui, dificilmente alguém chega aqui perto quando eu estou trabalhando. Como é que você vai... E se o barulho da máquina, como é que alguém vai escutar socorro? Então, gente, evitem usar qualquer tipo de vestimenta, proteção, que possa grudar, né, numa ferramenta de corte, por exemplo, principalmente serras, tá? Outros também. É uma recomendação. Vocês podem ler lá, vocês vão ver nas normas de recomendação, né, nas normas regulamentadoras, que existem essas recomendações. E alguns sites específicos de segurança no trabalho comentam esse detalhe também, de roupa larga. Aí tem gente que já defende, falando, não, se a roupa for... Se o punho aqui, ó, for de... Como essa camisa que eu usava, vou até parar. Se o punho for elástico, não tem problema, porque dificilmente vai encostar. Mas uma roupa larga como essa, corre o risco também, tá? Então é melhor uma roupa mais justa. Já existe no mercado alguns coletes de proteção de tórax, tá? Que não pegam no... Eu vi hoje isso, tá? Analisando, estudando o assunto, pedi a alguns amigos, agradecer o Paulo Valença, tá? Meu amigo aí do MB. Ao amigo Amauri, que em breve está lançando o seu canal aí no YouTube também, voltado para marcenaria e diversidade. Ele é muito bom, não vou entregar nada, o segredo do lançamento das novidades dele não, tá? Mas agradecer ao Amauri e ao Paulo Valença, o PV, meus amigos, tá? Que já me deram algumas dicas, já fui ler, já fui buscar. Então, as recomendações são nesse sentido, cuidado com o tipo de vestimenta que você usa, da parte superior eu estou falando nesse momento, para você manusear equipamento cortante, como as lâminas de serra, né? Se encostar isso perto, se isso grudar, se por qualquer descuido, uma roupa larga, uma camisa de botão aberta, uma manga que esteja desabotoada, é um risco absurdo isso. Vocês tem casos, tá? Tem vídeos no YouTube, só você procurar acidentes com máquina tal que vocês verão isso. Então, muito cuidado.
Outra recomendação, proteção auricular, proteger a sua audição. Então tem equipamentos básicos, né, de proteção, que são os protetores auriculares. Tem esse, né, que é o tal do fone de ouvido, você põe, e tem ainda esses menores que você introduz, né, no orifício, né, do ouvido. Tá? Na verdade, às vezes, quando eu faço serviço muito contínuo, eu costumo usar os dois. Tanto este, tipo fone de ouvido, quanto o protetor. Isso é descartável, tá, gente? Você compra, tá, em quantidade, é baratinho, nas lojas especializadas em EPI, equipamento de proteção individual. Proteção auricular é muito importante. Às vezes você está numa continuidade de trabalho com máquinas ligadas o tempo todo, tá? A quantidade de decibéis que elas emitem, né, de ruído que elas emitem, essas máquinas, é muito danoso para a audição. Principalmente a médio e longo prazo. Às vezes você não vai sentir o efeito rapidamente, mas depois de uma continuidade disso, tem muitos casos aí também nesse caso, tá? Nessa situação. Proteger a respiração, para você não inalar, principalmente poeira, que é o que a gente mais mexe em marcenaria, tá? Mas também inalar tinta, inalar... quando você pinta com tinta aerosol ou com pistola, ela fica muito no ar, né? Fica muito presente no ar. Então existem máscaras apropriadas para cada caso. Tá? Eu não consigo descrever essas máscaras, porque eu sei que tem uma de filtro duplo e outra de um filtro só. Tá? E ainda tem respiradores do lado, né? Essas máscaras são super importantes para você não inalar e não, com o tempo, não ter problema respiratório. Essas são um pouquinho mais caras. Essa aqui em torno de R$50, essa aqui custou 30 e poucos, 40. Mas existem as mais descartáveis desse tipo, que você encontra no mercado, barato, tá? Você, ó, todas elas é só isso, ó. Na verdade tá do lado errado. É só fazer isso, ó, e já foi, tá? Proteja seu pulmão contra poeira e contra outros fluidos que estiverem pairando no ar, né? De pistola de pintura ou de spray, tinta spray. Muito cuidado com isso, tá? Poeira é o que a gente mais tem contato, né? Então procure sempre usar equipamento de proteção de respiração. De suma importância também, que eu já deveria ter falado junto com a situação da roupa que pode prender nas máquinas, é protetor facial. Tá, gente? É esse protetor facial, ó, tá? Resistente a pancadas. Tem até na descrição da embalagem desse protetor, dessa máscara de proteção facial, existe lá uma resistência dela, o impacto que ela resiste. Vocês podem conversar nas lojas de equipamento de proteção individual que vendem. Os técnicos normalmente sabem responder praticamente todas as perguntas. Que eles não souberem, vocês procurem em sites especializados que vocês vão conseguir resposta, tá? Tem a máscara. Eu normalmente, quando estou trabalhando com serra, tá? Principalmente serra circular de bancada, eu uso a máscara. Quando eu estou trabalhando com máquinas menores ou com máquinas que tem um pouco menor de problema de segurança, né? Eu uso óculos de proteção, né? De proteger os olhos também. Essa protege olhos e face, e essa protege os olhos. Tá? Luvas diversas para cada tipo de proteção. Quando eu estou mexendo com solda, esmerilhadeira, essas coisas, eu costumo usar essa luva. Algumas pessoas não recomendam usar luva quando você está mexendo com esmerilhadeira ou qualquer máquina elétrica de mão, mas a esmerilhadeira, ela em contato com ferro, o disco dela em contato com ferro, solta muita fuligem de fogo, né? O que a gente faz? Usa luva de proteção. Luvas para cada objetivo. Essa luva aqui eu já uso quando eu não estou mexendo com máquina cortante, tá? Trabalhando pesado aqui, se eu quero só segurar uma madeira, se eu vou mexer mais com prego, em vez de mexer com uma cortante, para segurar a madeira e não entrar ferpa, eu uso essa de couro às vezes também, mas essa aqui já evita bastante. Quando você vai manipular, não quer que a mão suje, né? Para algumas tintas, essa luva de látex resiste bem, tá? Essa luva de látex. Mas para alguns tipos, né, de solvente e tal, ela não serve. Ela simplesmente derrete. Se você, por exemplo, seladora derrete isso aqui, thinner,
água rasa, então não é para trabalhar, é para algumas coisas de proteger a mão. Tá? As tintas à base d'água, ela resiste bem, algumas outras tintas. Então é questão de ler na embalagem dela a resistência dela. Tá? A gente compra embalagem econômica, uma embalagem com 100 luvas dessa, R$30 aproximadamente. Tá? Tomar cuidado com os olhos também quando você vai usar a máquina de solda. Muito importante, a máquina de solda, a luz é muito intensa que sai do contato do eletrodo com a peça de metal. É um fogo muito forte, muito intenso e prejudica demais a visão. Com um mínimo de milésimo de segundo que tiver contato direto, você já pode causar algum dano para a sua vista. Então, gente, muita preocupação em ter uma máscara de qualidade adequada, tá? Se você não tiver dinheiro, procure uma máscara um pouco mais barata. Essa aqui é eletrônica, em torno de 150 a R$200. Mas se você não tiver, pode usar aquelas que você segura. Ela só é mais demorada. Mas que o vidro, né, de proteção da visão seja um vidro adequado. Tá? Outra coisa que você deve usar também quando você está mexendo com solda é um colete apropriado contra o respingo da solda, né? Solda incandescente, né? Mesmo jeito a luva. Quando eu estou soldando, eu uso esse tipo de luva para não respingar e não queimar a mão. Então, gente, eu não sou especialista em equipamento, tá, de proteção individual. Eu estou dizendo aqui como um marceneiro robista aqui na minha oficina que eu tenho algumas preocupações de proteger meu corpo, né? E meus sentidos em relação ao uso de ferramentas. Mesma coisa, vai usar ferramenta pontiaguda, cortante. Se você estiver, por exemplo, usando formão manualmente, cuidado com a outra mão que não está sendo usada para apoiar logo abaixo do campo de corte, de furo do formão. Procure evitar, procure sempre afastar uma mão, ela não ficar, uma das suas mãos não ficar no campo de corte, né? na mira de corte de um. Porque às vezes você está forçando, escapola e vai direto da sua mão e fura e o dano pode ser grande. Mesma coisa, chaves de fenda, chaves Phillips, faca, alicate, às vezes você está mexendo, a outra mão está muito perto, cuidado, tá, gente? Até para furar, furadeira, tá? Você vai mexer com a furadeira, vai furar algum tipo de peça, cuidado a posição da sua outra mão, procure ficar com ela, tá, apoiada longe do campo de ação da broca, por exemplo, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Deve ter mais outras regras de segurança. Procurem se informar em todos os manuais das suas máquinas, as regras de segurança na operação das máquinas. Isso é muito importante para evitar acidente, tá, gente? Às vezes um acidente te impossibilita de trabalhar por muito tempo ou até para sempre numa atividade que a gente gosta tanto. Então, gente, Papo de Marceneiro é hoje. Cuidado com a segurança durante o trabalho na sua oficina. Existem muitas outras recomendações. Como isso aqui é um papo de marceneiro, de um marceneiro robista, basicamente, esse tipo de equipamento que eu passei para vocês, as máscaras, proteção, né, proteção de tórax, que existe já no mercado, eu não mostrei aqui porque o colete, os primeiros que eu vi que são meio caros. Mas quem tem condições, se puder comprar um colete, tá, de proteção de tórax, para evitar que ferpa de madeira grande, quando se escapulir por algum motivo, e ao operar a máquina também, a máquina de serra, procure não aproximar a mão, tá, da lâmina de corte da máquina, com a máquina ligada. Procure usar os apoios para empurrar a madeira. Existem aí vários vídeos que ensinam isso, nacionais e estrangeiros. Evitem facilitar para sofrer acidente, gente. Evitem facilitar para sofrer acidente. Leiam sempre as embalagens, leiam sempre os manuais das máquinas. Qualquer produto químico, qualquer tipo de cola, uma simples cola, leia para ver os efeitos daquele material no seu corpo. O que aquilo pode causar de dano. Ok, gente? Muito obrigado aí, espero ter colaborado de alguma forma, valeu?